Olá, meus queridos. Olá, pessoal. Estou de volta aqui com o José Cid, consultor financeiro aqui no Canadá. E hoje falaremos sobre os riscos de se investir no Canadá, né? Tem que ter atenção aos riscos. Pois é, roda a vinheta. Bom, quais são os riscos de investir no Canadá, José? Porque assim, a gente sempre ouve falar do risco Brasil, né? Existe o risco Canadá? Sempre existe risco. Pois é. Até ficar na cama sem fazer nada é risco. É verdade. Então a gente tem que ter sempre, faz parte do processo de decisão, analisar risco. E eu uso uma metodologia um pouco diferente do que se usa no Brasil ou até mesmo que os bancos canadenses usam. Normalmente é usada uma abordagem de risco, uma avaliação de risco socioeconômica. Analisa as condições sociais da pessoa, quanto que a pessoa tem em termos de economia, renda, esse tipo de coisa. Eu uso uma abordagem comportamental, eu uso finanças comportamentais. E é uma metodologia que foi desenvolvida por uma empresa australiana chamada Finamétrica, e essa metodologia avalia como a pessoa se comporta perante ganhos e perdas. Com essa informação, eu consigo definir quais são os investimentos mais adequados para o perfil do cliente e como eu vou estar ajudando esse cliente, por exemplo, a aumentar o perfil de risco. Digamos, a pessoa tem 20 e poucos anos, está começando a investir para aposentadoria. Ou seja, tem aí 40 anos de investimento. E a pessoa não conhece nada do mercado financeiro, tem medo de colocar dinheiro em ações, por exemplo. Então, na hora que fizer a avaliação de risco, vai dar uma pessoa avessa ao risco. Então, a gente tem que começar com um investimento mais tranquilo, que não tenha muita oscilação, e à medida que o tempo vai passando, eu vou trabalhando com esse cliente para fazer o cliente entender os benefícios de adicionar risco, porque é isso que vai permitir criar uma poupança de bom tamanho para a aposentadoria. E não existe também o certo e errado, né? Se a gente pensar assim, a pessoa ela não tolera risco nenhum, as pessoas toleram mais assim. Se você não tolera risco nenhum, você vai ganhar menos. Exatamente. Obviamente. E é aquilo que eu sempre digo, a gente só tem um risco financeiro na vida, não ter dinheiro na hora que precisa. E você tem uma escolha a fazer. Você quer ver os seus investimentos oscilarem muito no momento que você não precisa de dinheiro, ou você quer chegar daqui a 30, 40 anos e não ter dinheiro para se aposentar? É só fazer a escolha. Mas é importante você mudar o mindset, né? Eu confesso que às vezes quando eu vejo o dinheiro caindo assim, bate um desespero. Sim, assim, né? é o normal. Não existe aquela coisa do investidor frio e calculista que não vê o investimento caindo, o saldo da conta caindo e não pensa, pô, o que eu fazia com aqueles 10 mil dólares que desapareceram da minha conta da noite para o dia? Nossa. Todo mundo pensa isso é normal, isso é humano. Mas com a assessoria de um profissional competente, que conhece bem o mercado, que tem experiência, que tem acesso a análises mais precisas, digamos assim, de como está a economia no mundo, esse profissional tem condições de dar assistência ao cliente e explicar qual é o momento de maior ou menor risco para um determinado tipo de investimento. E é outra coisa, não existe esse negócio de você investir em uma coisa e só vai olhar daqui a 30 anos. Isso não existe. Quem fez isso, por exemplo, investiu a aposentadoria em ações da General Motors. Quem diria que a maior empresa automobilística do mundo ia falir? E ela quebrou. Pois é. Quem botou o dinheiro ali e não tirou, na hora que a situação ficou ruim, perdeu a aposentadoria. E são histórias reais. Você tem que ter o sangue frio, mas não dá para só você, né, gerenciar. Eu, sinceramente, eu não tenho capacidade disso. Não tenho, entendeu? Eu conto com assessoria de analistas que me dão feedback. Individuais para coisa específica, aquele investimento específico. Para especialistas naquela área. Porque é impossível ser especialista em todas as áreas. Então, eu conto com especialistas em várias áreas que vão me dizer, não, esse momento está bom para investir em bonds, por exemplo, ou esse momento está bom para investir em empresas no Japão, esse momento está bom para investir em empresas de mining.
Então, tudo isso eu conto com os analistas que estão me dando suporte. Investir e desinvestir também, né? Investir e desinvestir, exatamente. Porque na hora que fica ruim para uma coisa, a gente tem que direcionar o investimento para outra. Certo? Importante. Então, parte do meu trabalho é isso, é estar sempre buscando oportunidades e aonde se encontra o melhor benefício, o melhor retorno com o menor risco. Tá, agora vamos falar especificamente do risco Canadá, né? A gente sabe que o Canadá tem uma economia estável, mas efetivamente esse risco, como é que funciona isso? Explica pra gente. Bom, o Canadá ele é um país bastante seguro em termos financeiros. A estrutura financeira do Canadá ela é muito bem estruturada e, inclusive, a época de 2006, 2007, que estava toda aquela euforia nos Estados Unidos, de vários bancos ganhando muito dinheiro com mortgages, né, subprime, que são financiamentos imobiliários de baixa qualidade. Deu no que deu, né? Deu no que deu, que a gente já sabe. Mas os bancos canadenses eram criticados porque eles não investiam nisso. Olha que interessante. Olha eles eram criticados. E, no entanto, depois que teve a quebradeira nos Estados Unidos, o que aconteceu? TD comprou banco quebrado lá e recuperou. Os bancos canadenses se valorizaram absurdamente no mercado acionário e ficou provado que toda aquela rigidez da estrutura canadense tem um sentido. Todo ano existe uma avaliação de estabilidade de instituições financeiras. Os bancos canadenses estão sempre bem colocados nessas avaliações. Raramente se encontra um banco americano nessas avaliações, mas os canadenses normalmente estão lá. É o banco canadense, é banco chinês, é banco suíço, é esse tipo de banco que compõe os bancos mais estáveis. Normalmente porque a legislação é extremamente rígida. Historicamente, nunca houve um canadense que tenha perdido dinheiro com um investimento no Canadá que não tenha sido fraude, claro. Sempre também no Canadá também tem fraude. Picareta tem em todo lugar. Tem em todo lugar. Só a diferença é a concentração. Aqui tem muito menos do que na Santa Terrinha. Tem menos e geralmente pegam ele, né? Ele geralmente acaba na cadeia. Mal ou bem vai acabar na cadeia. Então, a estrutura do sistema financeiro é feita para que, se algum banco ou seguradora tiver problema, os outros bancos e o próprio governo toma a dianteira e evita que haja perdas financeiras para os clientes. Olha que interessante. Então, esse tipo de coisa é sempre bom ter em mente. Por exemplo, quando houve a quebradeira nos Estados Unidos, vários bancos tiveram que vender assets, né? Tiveram que vender propriedade, e as propriedades que eles tinham no Canadá acabaram sendo compradas pelos bancos canadenses. E sob nova administração, aquilo prosperou bastante. Muito bom. Mesma coisa, nunca houve perda de clientes de seguradoras canadenses. O que existe no mercado de seguradoras normalmente é consolidação. Uma seguradora compra os ativos de outra. As exigências da legislação canadense para seguradoras são criticadas porque são rígidas demais. Criticadas pela rigidez. São criticadas pela rigidez. E isso acaba trazendo segurança para a gente como cliente. Tudo isso é bom a gente ter em mente. E a questão que você falou de risco Brasil, o chamado risco Brasil vem da incerteza. Muito mais uma incerteza contratual do que uma incerteza econômica. A economia a gente consegue avaliar e ver como é que está o estado da economia, se está bom ou se está ruim, e analisar as medidas econômicas para saber se tem chance da economia melhorar. Mas no Brasil existe o chamado risco contratual, que é muito mais grave, que é você não conseguir fazer valer um contrato. A gente conversava isso há pouco tempo atrás. Por exemplo, alguém aluga o seu imóvel e para de pagar o aluguel e você não consegue receber o aluguel nem tirar o cara de lá. Então, a falta de uma estrutura contratual, legal, que valorize o contrato, torna o risco Brasil muito alto.
outra coisa que adiciona ao risco Brasil é o risco político. As reviradas políticas no Brasil são muito extremadas. As coisas mudam de um ponto para o outro da noite para o dia. Tudo é extremo também, então, né? Aquilo fica difícil da gente prever e criar planos para o futuro. Por isso que muita gente chega aqui, quer que as coisas funcionem rápido, mas aqui tudo funciona um pouco mais devagar do que o que a gente está acostumado no Brasil, né? Então, como eu estava falando, o risco Brasil acaba gerando uma necessidade de remuneração maior do investimento no Brasil. Então, para atrair investimentos estrangeiros, acaba se pagando mais pelos juros no Brasil. Hoje em dia a gente está vendo um processo dos juros diminuindo, mas ainda está longe de chegar ao nível de juros na América do Norte, certo? Aqui os juros ainda é na faixa de 1-2% ao ano. No Brasil, atualmente, está na faixa de 5 e pouco, 6% ao ano. Isso você está falando geral, né? Você Isso, juros claro. De forma geral. Né? E o que acaba se traduzindo é que o investimento de juros no Brasil acaba dando um retorno maior do que aqui. Só que quando você sai do investimento em juros e entra no mercado de capitais, aí você consegue investimentos de retorno similar. Outra abordagem que pode se dar é buscar investimentos de juros que tenham a mesma classificação de risco que o Brasil. E aí o retorno vai ser o mesmo. Olha só. Então você pode investir em dólar, investir em juros, ou seja, juros de dívida, que tenham o mesmo nível de risco de uma dívida brasileira, que você vai receber aqui o mesmo retorno percentual. Olha só, então, ou seja, é basicamente a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Só que mais seguro. Só que já está em dólar o teu dinheiro. Se as suas despesas são em dólar, é melhor que seu dinheiro esteja em dólar. Pois há muita gente que vem há pouco tempo para o Canadá, ela está recebendo em real e traz o dinheiro para o Canadá e é complicado, né? Você está muito sujeito a essas variações de câmbio, essas flutuações. Problemas políticos, como teve. O governo brasileiro está precisando de dinheiro, então eles vão e aumentam impostos, aumentam IOF, aumentam o que eles puderem para aumentar a arrecadação. Pois é. Então, se a gente puder colocar o dinheiro aqui, ter o dinheiro aqui e perto de onde a gente está, é sempre mais fácil. A recomendação que eu faço para meus clientes é sempre colocar o dinheiro na mesma moeda que você gasta. Se você está gastando em dólar, tenha um investimento em dólar. Se você está gastando em real, tem investimento em real. Porque a transição cria riscos muito, muito difíceis de avaliar. Faz sentido. Realmente faz sentido. Você não sabe o que pode acontecer, né? Futuramente. Principalmente se você depende desse dinheiro, né? Exatamente. E risco cambial é extremamente difícil de avaliar. Poucos anos atrás, a gente teve no Brasil a Sadia falindo por causa de má avaliação de risco cambial. A Sadia faliu por causa do hedge que eles fizeram errado, cambial, e a Perdigão foi lá e teve que comprar, né? Acabou comprando a Sadia. É muito volátil, né? Extremamente volátil e de difícil avaliação. Pois é. E quem quiser contratar o serviço do José Cid, ele é especialista em investimentos e seguros aqui no Canadá. E ele, como ele é brasileiro, ele sabe muito bem como funciona o mercado lá e o mercado aqui. Então, a gente recomenda, a gente conhece há muitos anos, a gente recomenda realmente. Se você tem dúvidas do que fazer, procure o José, que ele vai te aconselhar. Realmente vale a pena. Como é que faz para te procurar, José? Olha, na descrição do vídeo tem lá o meu site, www.ectosfinancial.com. Pode entrar em contato comigo através do site ou através da página do Facebook, que também está o link lá na descrição. E comente que você viu esse vídeo do José no Canadá Diário, que é sempre legal você ter esse feedback. Sim, né? Sim. Eu sempre gosto de saber como meus clientes chegaram a mim para poder agradecer, no caso aqui, se for através do Canadá Diário, agradecer o Dimitri, ou a quem quer que tenha feito a indicação. Muito bom. E uma coisa importante que a gente não tem comentado em muitos vídeos que a gente tem feito, que trabalhar com você ser o consultor financeiro, não tem custo nenhum direto para a pessoa, né? Você ganha uma porcentagem em cima do valor investido, né? Exatamente. Explica aí, pessoal, rapidinho. Se a pessoa faz o investimento comigo, a comissão que eu recebo ou o pagamento direto do cliente, tanto faz,
é a mesma, eu recebo a mesma coisa. O pagamento vem direto para mim do investimento que foi feito. Se a pessoa me contratou como consultora, aí eu cobro por hora. Separadamente. Legal. Então é isso. Mês que vem, José Cid volta aqui com mais palestras. A gente tá aprendendo muito. O pessoal tá elogiando muito, porque assim, é muita coisa que a gente aprende cada vez. Tem que assistir várias vezes, inclusive, o vídeo dele, para absorver. E se tiver dúvida, é só entrar em contato. Muito bom. É isso aí. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente, adiciona os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal se não se inscreveram e até mês que vem com mais José Cid. Tchau, tchau.